Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo, hoje é dia de Fluminense. E por ser dia do Fluminense tem pré-jogo aqui para vocês. A gente vai trazer informações do jogo, informações do Fluminense, mas também tem informações sobre as contratações aí que o Fluminense está tentando, né? Frustrações e novelas, né? O Fluminense continua no mundo das frustrações e novelas. Quando é que esse negócio vai acabar? Ninguém está aguentando mais, mas é o cenário, como diz meu amigo Vilela, devastador que o Fluminense ainda vive com essa questão de o que vai acontecer, o que vai ser contratado, se não vai ser, enfim. A gente vai falar sobre isso e também do pré-jogo aqui. Mas antes de mais nada, pedir aos amigos e às amigas para não esquecer do pacote do YouTube e se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você ajuda a gente a engajar, a ter um bom engajamento aqui no YouTube. Isso é muito importante, mas é muito importante, até fundamental, que vocês deem um hype nesse vídeo, tá? E como é que você dá um hype? Você puxa o comentário pro lado, escolhe a opção hypar, tem um hypar que é grátis, e você já vai fazer esse conteúdo chegar a mais tricolores. E o hype, ele tem essa importância porque ele ajuda a distribuir o conteúdo do resenha. Então deixa o seu hype aí para nos ajudar, beleza? Vamos lá, vamos falar do nosso Fluminense, temos informações do Flu para trazer para vocês. A gente vai iniciar o pré-jogo dessa vez, e depois a gente fala sobre as notícias. E iniciando o nosso pré-jogo, né, a gente vai trazer um pouco de informação do Fluminense. O Fluminense joga hoje às 9h30 da noite no estádio La Arena Barueri, em São Paulo. Enfrenta o Palmeiras com transmissão ao vivo do GE TV, do Premier e também do Sport TV. Então vocês podem assistir a essa partida nessas três plataformas aí sem nenhum problema, ok? Vamos falar agora também sobre a arbitragem. Quem apita o jogo Palmeiras e Fluminense, tá? O senhor que vai apitar o jogo é esse senhor que tá aí, ó, o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, né? Ele é um árbitro de 38 anos, é um árbitro FIFA, tem uma média de 5 cartões por jogo, que é uma média razoável, né? Apitando os jogos do Fluminense na história, foram 11 jogos, com 8 vitórias do Fluminense, 2 empates e 1 derrota. É um árbitro que tem um retrospecto muito favorável apitando os jogos do Fluminense, né? O Fluminense venceu muito mais do que perdeu, né? Perdeu um jogo apenas e venceu ali 8 jogos, né? Então, uma média excelente. Além disso, não há polêmicas registradas em jogos do Fluminense envolvendo o Felipe Fernandes de Lima. Isso é um ponto positivo, porque é muito raro isso, né? Então, assim, pelo menos no que se refere à arbitragem, se tudo continuar como foi até hoje, tem tudo para continuar na normalidade, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Algumas características dele que eu extraí do site O Gol é que ele é um árbitro que apita o jogo de perto, né? Mas gosta de conversar bastante. Isso tem um lado bom e um lado ruim também. E um lado negativo que o site O Gol traz é que ele é caseiro, né? É um árbitro que costuma dar lances favoráveis ao time da casa. Isso não é uma coisa boa, né? Podemos dizer que é uma coisa ruim, porque quando o árbitro tem essa tendência a marcar muitos lances favorecendo o time da casa, complica um pouco a partida. Falamos aí de arbitragem, trouxemos o horário do jogo e a gente vai falar um pouquinho do provável Palmeiras que vai para campo contra o Fluminense. O Palmeiras deve ir a campo com Carlos Miguel no gol, o Kelvin na lateral direita, o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício, né, no meio de campo, formando ali o meio de campo do Botafogo. E no ataque o Alan, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Alan, embora seja um ponta, digamos assim, ele não é bem um ponta. Ele joga ali como um meia pelo lado direito, né? E o Maurício mais caindo pelo lado esquerdo, e o Flaco Lopes e o Vitor Roque jogam mais enfiados, né? É uma característica desse time do Palmeiras, é um time que ainda joga com aqueles dois atacantes, né? Coisa que não era muito comum há um tempo atrás. E assim, a grande força desse Palmeiras é a capacidade que o Palmeiras tem de anular as jogadas dos seus adversários. É um time que se defende como poucos, tem uma capacidade de se defender muito ímpar. E vai ser interessante, porque o Fluminense do Zubeldia também tem essa característica.
com uma pequena diferença. É um time que tem mais repertório do que o time do Palmeiras. O Palmeiras reclama muito que o Palmeiras é um time com pouco repertório ofensivo. É um time muito forte defensivamente, mas com pouquíssimo repertório ofensivo. E isso daí, cara, eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Eu concordo um pouco com a torcida do Palmeiras, pelo que eu vejo. O Palmeiras realmente tem essa característica de ser um time com pouco repertório ofensivo e um repertório defensivo muito maior do que um repertório ofensivo. Então isso daí, eu tendo a concordar com a torcida do Palmeiras. O Arias não deve começar o jogo, o Judárias, né? Tem que falar o nome correto. Judárias não deve começar o jogo, vai estar no banco, disponível aí para entrar e deve estrear contra o Fluminense, muito provavelmente entrando aí no segundo tempo, tá? Falamos aí da escalação do Palmeiras, vamos ver a provável escalação do nosso Fluminense. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Freitas, James e René, Bernal, Martinelli, Lúcio Acosta, Savarino, Serna e John Kennedy. É o time que era o esperado mesmo. Eu faria aí algumas substituições. Eu colocaria o Guga na lateral direita no lugar do Samuel Xavier, né, para fortalecer um pouco mais aquele lado, né, principalmente porque o Palmeiras gosta de fazer jogadas também pelo lado, cruzamentos principalmente, né. Então, eu faria aí sim essa alteração, mas no mais eu deixaria o time como está. Eu tenho quase certeza que o Serna deve jogar pelo lado direito nesse jogo, para ajudar o Samuel Xavier. O Serna melhorou muito na fase defensiva e o Savarino, que tem menos a fase defensiva, deve jogar pelo lado esquerdo, do lado do René. Provavelmente, na minha opinião, é isso que vai acontecer. Galera, o Cano não vai para esse jogo provavelmente ser relacionado por conta da grama sintética, tá? É uma informação que me passaram, não sei, vamos ver se isso vai se confirmar, mas essa é uma das situações aí do pré-jogo. Lembrando a vocês que o pós-jogo, né, terminando o jogo do Fluminense, o pós-jogo, a gente fará aqui no canal, terminou o jogo do Fluminense, vem pra cá, que a gente vai estar ao vivo aqui fazendo o pós-jogo. Aguardamos vocês com a gente aqui, beleza? Agora trazendo um pouco de informação de Fluminense, né? Ontem, no início da tarde, foi tornado público que o Fluminense estava praticamente fechado com o zagueiro Dantas do Novo Horizontino, né? Informação trazida pelo Vitor Lessa. E aí, pra vocês terem uma ideia, eu estava organizando a live para fazer com vocês ontem à noite e até coloquei na live lá o Dantas perto do Fluminense, aquela coisa toda. Eis que às 5h30 da tarde eu recebi uma mensagem de um amigo que trabalha num canal relacionado ao Botafogo, falando: Quintela, se fosse você, mudava tua thumbnail aí, porque a informação que eu tenho é que o Botafogo está negociando com o Dantas. Foi a primeira informação que eu tive sobre isso. Porque até às 5 horas assim eu não vi nada, não conseguia ver notícia, eu estava trabalhando. Eu tenho um outro trabalho, né? Além do meu canal, eu tenho minha fonte principal de renda, que eu sou servidor público. E aí depois, quando caiu a tarde, eu vi os canais de Fluminense falando que um negócio com o Dantas praticamente não iria prosperar, porque o Botafogo estava muito mais perto do jogador do que o Fluminense. E aí eu falei, bem que o colega falou, o colega estava certo. Enfim, e foi o que aconteceu. O que levou a acontecer isso daí? Aí a informação que eu tive é que o Fluminense ofereceu para o jogador um tempo de contrato maior. O Botafogo ofereceu ao jogador um tempo de contrato um pouco menor, mas com um salário melhor, tá? E para o Novo Horizontino, o Fluminense tinha oferecido 3 milhões de dólares, mas o Botafogo ofereceu um pouco mais, algo em torno de 4 milhões de dólares e uma forma de pagamento mais fácil. O problema é que o Botafogo não está pagando, né? Enfim, mas foi isso que o Botafogo fez, então ficou essa situação. Assim, o Dantas está contratado pelo Botafogo? Ainda não, mas ficou muito mais perto do Botafogo do que do Fluminense. Essa foi a informação que surtiu ontem à tarde, a informação que mais ou menos eu tive no início da tarde. Dando sequência aqui, a gente vai falar sobre Ávalos, porque o Independente não aceitou a nova proposta do Fluminense pelo jogador. Ué, Quintela, o Fluminense aumentou o valor de 3 milhões? Não, o Fluminense não aumentou o valor de 3 milhões. O Fluminense procurou atender algumas exigências do Independente no que se refere à forma de pagamento, tá? O Fluminense, na proposta anterior, não daria uma entrada, na proposta nova passou a dar uma entrada, mas o Fluminense não atendeu a todas as exigências. Por esse motivo, o Independente não aceitou o negócio. Então, o negócio deu uma travada. O Fluminense tem até terça-feira para anunciar contratações e aí o Ávalos está nessa complicação. Por outro lado, a torcida do Fluminense nas redes sociais, ela comemorou muito esse impasse.
É interessante isso. A torcida do Fluminense nas redes sociais está comemorando o impasse e torcendo para que o jogador não seja contratado. Foi muito comum a gente ver nos grupos, né, no de WhatsApp, nas páginas de Instagram, quase que unanimemente as pessoas não querendo a contratação do Ávalos. Enfim, o Ávalos, ele não divide opiniões. Na verdade, a maioria não quer o Ávalos, que é realmente um jogador que a gente trouxe aqui dados, assim, muito complicado aceitar uma negociação dessa, mas está nesse pé. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Fiquem com Deus até o nosso próximo vídeo. E hoje tem pós-jogo, hein? Aguardo vocês. Valeu.